Antes de a gente reabrir o projeto que a gente tá codando aqui, cara, sair codando assim, tem algumas coisas que são importantes a gente conversar sobre desenvolvimento de software no geral, até mais quando a gente vai pensar em back-end, que é falar um pouquinho sobre design de software, assim. E aí eu já quero começar com uma pergunta, assim. Qual que é o primeiro passo que você tem a partir do momento que você sabe que você precisa desenvolver um software? Né? Isso é, cara, o que você faz? Quando chega, e eu não tô falando daquele familiar que pede pra você desenvolver uma ideia revolucionária, mas não. Imagina que você tá trabalhando numa empresa e a empresa te passa, olha, a gente precisa desenvolver software X. Qual que é a primeira prática que você segue, né? Esse processo de como que eu vou tomar decisões e como que eu vou pensar no desenvolvimento da minha aplicação até eu iniciar o desenvolvimento dela e até durante o desenvolvimento da aplicação, a gente chama isso de o processo de design de software. Então, design de software é eu arquitetar, não só na minha cabeça, e quando eu falo de arquitetura, não é arquitetura de código necessariamente, ou arquitetura de infraestrutura, não é esse nível técnico. É eu arquitetar como que as coisas vão funcionar, como que vão ser as regras de negócio, os casos de uso. E aí, se você fez faculdade voltada à programação, você vai lembrar que lá talvez tinha uma matéria de engenharia de software. E a gente criava diagramas de entidade de relacionamento, diagramas de caso de uso, diagramas de sequência, tinha diagrama pra tudo quanto é coisa. E não é que a gente vai criar esses diagramas agora. Mas existe um motivo por trás do porquê que a gente deve pensar no nosso software antes da gente sair codando, antes da gente sair escrevendo. Né? E aí existem várias técnicas. O ponto aqui não é necessariamente a gente passar por todas elas, não é a gente necessariamente entrar na teoria, porque o Ignite Lab ele é um evento prático. Mas eu tô aqui também pra abrir sua cabeça, pra entender que desenvolvimento de software vai muito além de cuspir código na tela, sendo que você não sabe aonde que esse código vai parar, se ele vai ser de fácil manutenção e tudo mais. Envolve várias coisas que são importantes e conforme o seu grau de senioridade vai aumentando, as suas responsabilidades vão aumentando, você vai tendo que dar mais atenção para esses conceitos. E aqui eu vou, claro, utilizar alguns conceitos de práticas de design de software. A gente vai usar alguns conceitos de DDD, né, que é o Domain Driven Design, que é uma prática muito, muito conhecida para design de software. A gente vai usar alguns conceitos que você pode ter visto aí na faculdade, mas você vai ouvir falar de diversas formas da gente pensar no software. Lá na faculdade, uma das coisas que eu aprendi quando eu estava sobre design de software, uma das práticas mais comuns é quando a pessoa vai começar o desenvolvimento de software, ela pensa em requisitos funcionais, que são as regras, que são as funcionalidades da nossa aplicação, requisitos não funcionais, que são aqueles requisitos que não interferem na funcionalidade, mas que são obrigações da nossa aplicação. Então, geralmente, ferramentas que a gente vai utilizar, o contexto ali onde ela vai ser desenvolvida, e regras de negócio, que são as famosas possíveis caminhos que uma funcionalidade pode tomar, né? Então, se o usuário não tiver isso, então isso vai acontecer e por aí vai. Então, isso é uma prática, né? Uma forma mais simples da gente pensar. Outros são a gente pensando em diagramas, outro é a gente pensando nessa forma que o DDD lida com design de software, que é pensar em domínio, fazer conversação. Então, assim, são várias práticas. E não, claro que não vai dar pra gente cobrir todas elas aqui, mas aqui, especificamente, eu quero te ajudar a entender uma das coisas que transformou a maneira que eu penso no desenvolvimento de uma aplicação, principalmente voltada ao back-end, que é pensar na aplicação desconexa de qualquer meio externo. E aí você vai pensar, Diego, peraí, o que é isso? O que tu tá querendo me dizer? Uma das coisas mais comuns, e eu fiz isso muito na minha vida, é quando a gente começa uma aplicação, a primeira coisa que a gente faz é banco de dados. A gente já começa a pensar na nossa aplicação como que ela vai funcionar em conjunto com o banco de dados. Se a nossa aplicação não tiver banco de dados, ela não faz nada. E hoje eu quero começar a te desafiar a partir dessa aula, e ao longo da aula de amanhã também, e ao longo das próximas aplicações que você for desenvolver, em como que você conseguiria fazer a sua aplicação independente de banco de dados. Ou seja, a sua aplicação funcionar sem banco de dados. E a gente vai fazer isso. Hoje eu vou te mostrar na prática como que a gente consegue fazer uma aplicação sem banco de dados e depois conectar o banco de dados apenas como uma camada de persistência de dados. O banco de dados a gente tem que entender que ele é apenas uma ferramenta para a gente conseguir persistir dados. Mas ele não deveria ser responsável e nem interferir em nenhuma funcionalidade ou regra de negócio da aplicação. Se a sua aplicação hoje ela é totalmente dependente do banco de dados, ou seja, se você tiver com o banco offline, não tem nem como tu testar se a aplicação está funcionando, a gente chama isso de um autoacoplamento entre as camadas. E novamente, eu não vou entrar em termos complexos aqui e de forma muito aprofundada sobre arquitetura de software, sobre o próprio DDD. A gente vai de uma maneira mais prática aprender alguns conceitos que vão te fazer criar uma aplicação mais manutenível, né, de fácil manutenção, sem necessariamente a gente ficar preso, seguir à risca a teoria de cada um dos conceitos que são apresentados em arquiteturas, em princípios, em livros de design de software. A gente vai aprender isso mais na prática, que é a ideia aqui do Ignite Lab. Então vamos construindo aqui, e lá no final eu te explico o que cada uma dessas coisas que a gente usou aqui na prática faz parte de qual conceito. Fechou? Bora lá então. A gente já falou um pouco sobre design de software. Então, o nosso desafio agora daqui pra frente vai ser desenvolver a nossa aplicação, tá? Durante essa aula a gente vai ver muito como que a gente vai desenvolver a nossa aplicação sem pensar em banco de dados. A gente vai apenas escrever código. Eu não vou pensar em nada de banco de dados. A gente pode, se a gente quiser apagar o banco aqui que a gente criou na primeira aula, a gente não vai fazer isso porque a gente vai utilizar ele mais tarde, mas tudo que a gente for fazer daqui pra frente vai ser sem pensar em banco de dados, sem pensar em camada de persistência, tá? E o primeiro desafio que a gente tem quando a gente vai começar a pensar em uma aplicação sem banco de dados é que geralmente a gente olha para as tabelas do nosso banco de dados como as entidades da nossa aplicação. Então, se a gente pensa, poxa, eu preciso desenvolver uma feature onde vamos lá, eu vou sair um pouco do contexto aqui da nossa aplicação, porque a nossa aplicação é um pouco mais simples, tá? Mas imagina que eu tenho que desenvolver um e-commerce. E aí a gente pensa, poxa, o cliente ele pode fazer um pedido que vai gerar uma nota fiscal.
Aí a gente já começa a pensar no banco. Eu vou ter uma tabela de clientes, que vai ser minha entidade de clientes. Vou ter uma tabela de pedidos, que vai ser a nossa entidade de pedidos. E eu vou ter uma tabela de invoices, que são as nossas faturas, né? Geralmente a gente acaba traduzindo, né, pra inglês. Que vai ser a nossa tabela que vai armazenar dados sobre as notas fiscais, por exemplo, as faturas ali da nossa loja. Só que esse é o ponto, né? Como que a gente começa a pensar em entidades da nossa aplicação sem banco de dados? Então pensa que eu não tenho tabelas, não tenho nada disso. Como que uma entidade pode ser representada dentro da nossa aplicação? Se a gente for trazer para princípios da programação orientada a objeto, que é o mais comum de ser utilizado, né? Saindo um pouco da programação funcional, indo para própria orientação a objeto, que é o mais comum das pessoas conhecerem, até dentro de faculdade ou dentro das linguagens de programação mais comuns, a gente vai pensar em entidades da nossa aplicação como sendo classes, né? A classe é uma maneira mais fiel da gente seguir a orientação a objeto quando a gente pensa em entidade. Então eu posso ter uma classe cliente, uma classe pedido, uma classe fatura, né? E essas classes, elas de alguma forma se relacionarem, e aí entra para outro momento da gente conversar, né? Que aí cada a prática de design de software enxerga esses relacionamentos de uma maneira, e a gente pode conversar sobre isso mais pra frente, e tem conteúdo no canal do YouTube da Rocket sobre isso, mas eu quero começar da maneira mais simples. Poxa, se a gente tá seguindo orientação a objeto, antes de mais nada, se a gente não pensa em banco de dados, se a gente for pensar na nossa entidade de notificação, aqui na nossa aplicação, que é realmente o principal recurso que gira em torno da nossa aplicação, eu estou enviando notificações, a gente pode pensar que, então, a nossa notificação, ela é uma classe. A nossa notificação, ela pode ser representada por uma classe, né? E depois, como isso vai se conectar com o banco de dados, é um trabalho pra gente pensar depois. Então, vamos começar a colocar a mão na massa, pensar na nossa entidade, e aí a gente já vai entendendo como que tudo isso funciona. Para lá. A gente vai começar estruturando um pouquinho as pastas aqui da aplicação, e novamente, assim, pastas na aplicação, elas são só uma forma de agrupar arquivos, assim, a gente não pode achar que pastas é o que necessariamente vai manter o nosso projeto mais de fácil manutenção, mais testável, qualquer coisa assim. As pastas, elas são só para organizar os arquivos. Então, o nome que a gente vai dar para as pastas, quantas pastas vai ter, quantas não vai ter, isso não é o mais importante num projeto, assim. Nessa parte, o que você deve fazer é encontrar com o seu time qual que é o padrão que vocês vão seguir e seguir com isso, né? Eu vou mostrar aqui alguma forma da gente estruturar, mas não necessariamente você precisa fazer dessa forma, tá? O que eu vou fazer aqui? Pra ficar mais fácil, eu vou até reduzir um pouco do que geralmente eu faço. Eu vou começar criando uma pasta chamada Application e uma pasta chamada Infra, tá? Até o Application a gente pode trocar pra App, caso você queira, mas eu prefiro manter a Application aqui. E aí, o que a gente vai fazer? Dentro de Infra, eu vou manter tudo o que é relacionado a coisas externas da nossa aplicação. Lembra que eu falei que a gente vai tentar pensar na nossa aplicação desconexa de um banco de dados, por exemplo, de uma API, de um envio de e-mail. Eu quero fazer a nossa aplicação funcionar sem depender de nada externo a ela estar funcionando. Então, tudo que é externo eu vou colocar em infra. Então, tudo que é arquivo que eu tenho aqui hoje, que é relacionado especificamente com camada externa da minha aplicação, eu vou colocar em infra. O que é camada externa? Cara, banco de dados, conexão com outras APIs, até HTTP. Então, rotas, por exemplo, são camadas de... A gente fala que vai na camada de infra, porque é tudo que digamos, dá acesso ao mundo exterior à nossa aplicação, né? Então, por exemplo, Prisma Service eu vou arrastar pra dentro de infra. Esse HTTP Module que a gente tinha criado só pra exemplificar, eu vou também botar ele dentro de infra, não tem problema nenhum. Create Notification Body, isso aqui é do controller, então vai dentro de infra também. O nosso app.controller aqui hoje eu vou botar dentro de infra. E a nossa aplicação, ela vai parar de funcionar, tá? Isso não é o ponto aqui. Se a gente for no app module, as importações aqui, elas vão estar erradas, né? Então, caso você queira deixar a aplicação funcionando, só vem aqui, ó, e arruma as importações. Mas esse não é o ponto, tá? A gente não tem necessidade da nossa aplicação estar funcionando nesse momento. Dentro de application, eu vou colocar todo o resto. Todos os arquivos que eles são independentes de banco de dados, independente de qualquer coisa que seja, que toque a camada externa. Então, por exemplo, as nossas entidades da aplicação, né? E aqui dentro eu vou ter uma primeira entidade que é a parte de notificação. E como eu falei, a gente vai criar classes, né? Usando a programação orientada a objeto para identificar entidades da nossa aplicação. E as classes, seguindo a orientação a objeto, elas são representações de entidades, né, do mundo real, podem ser. Então, como a nossa aplicação ela envia notificações, é óbvio que a gente vai ter uma classe, né, uma entidade de notificação. E a gente pode ter, em cada classe, atributos e também comportamentos, né? Isso é muito comum. Então, uma notificação, ela tem, por exemplo, eu preciso saber qual que é o conteúdo da notificação. Então, eu posso ter atributos. Esses atributos, eles podem estar representados aqui dentro da classe, por exemplo, como simplesmente... atributos da classe, né? Então, eu vou ter o conteúdo da notificação, que é uma string, eu vou ter a categoria da notificação, que é uma string, e aí eu posso, por exemplo, ter um construtor aqui pra classe que vai receber esses campos, vai assinar, né, this.content. Você já deve ter feito isso, pelo menos quem já trabalhou com Java pelo menos alguma vez, já fez isso aqui umas milhares de vezes. Mas calma, não é esse o ponto, né? Eu não quero... o ponto quando a gente começa a falar sobre design de software, tem algumas pessoas com um pensamento um pouco mais, vou chamar de crítico, pra não dizer outra coisa, que olham pra isso e falam, né, pô, Diego, você quer transformar um Node em Java, né? Se eu quisesse programar dessa forma, eu tava programando em Java. E não é esse o ponto, né? O ponto é que quando a gente fala sobre arquitetura, a gente fala sobre práticas de design de software, isso é agnóstico da tecnologia que a gente tá utilizando, da linguagem que a gente tá utilizando, do framework que a gente tá utilizando. É por isso que essas coisas, elas são comuns em todas as tecnologias, né? Não é porque você tá programando no Node, você tem que deixar todas as práticas que a gente já aprendeu há 50 anos atrás e funcionam até hoje de lado, porque o Node é diferente. Não é, né? A gente tem particularidades entre cada tecnologia, mas a forma da gente arquitetar um software, na maioria das vezes, as coisas que funcionam numa linguagem, elas devem funcionar em outra linguagem que tem fins semelhantes, né? Então, se eu vou estar construindo uma API, se eu vou estar construindo um projeto web, bom, as coisas que funcionam para a construção de um projeto web dentro de Python, dentro de Java, dentro de PHP, provavelmente vão funcionar dentro de Node com JavaScript em si. Então, por isso que a gente está falando sobre isso.
Só que aqui, beleza, a gente tá pensando na nossa entidade de notificação. Só que tem uma das coisas, eu não gosto de fazer assim, ó. Cada campo dentro da classe sendo um atributo aqui. Por quê? Porque mais pra frente a gente vai falar sobre getters e setters, né? Getters e setters são métodos que a gente define dentro da nossa entidade, que são métodos para acessar um valor específico de dentro da nossa entidade ou atualizar um valor específico. E por que a gente cria getters e setters e a gente só não simplesmente define que esses atributos são públicos e qualquer pessoa pode alterá-los, né? Porque os getters e setters, eles servem como se fossem middlewares, como interceptadores na hora de qualquer parte do nosso código acessar uma propriedade ou tentar alterar o valor da propriedade, né? Então, por exemplo, é super importante, vamos supor, o conteúdo aqui da notificação. Se eu deixo o conteúdo público, qualquer parte do projeto, quando cria uma notificação, pode ir lá e falar, olha, o conteúdo da notificação é isso aqui. E aí eu não tenho controle, por exemplo, para fazer uma validação em cima disso aqui. Agora, se isso aqui for privado, e eu criar um método, um setter, né, digamos assim. Então, eu criar um método público chamado setContent, por exemplo, que vai receber o conteúdo, e aí eu faço um this.content igual a content, né, como eu tô usando TypeScript, fazer a tipagem aqui. A partir desse momento, quando eu for fazer o set do conteúdo, eu posso, por exemplo, no método setter falar, olha, se o conteúdo aqui, .length, tiver menos do que 5 caracteres, eu quero disparar um erro. Sei lá, tô dando um exemplo aqui, né? Então, os setters e getters, eles são ótimos métodos pra gente ter dentro das nossas classes, né? Porque eles fornecem maneiras da gente adicionar comportamento, validação, e até expor apenas os atributos que a gente quer que sejam possíveis serem acessados. E talvez alguns atributos a gente nem quer que sejam acessados para fora da nossa entidade, né? Só a entidade em si deve conhecê-los, né? Então, por isso que esses métodos são importantes. E aí, dentro do JavaScript, a gente tem como criar esses setters de uma maneira mais fácil, né? Então, eu posso simplesmente botar a keyword set, passar o nome do atributo, por exemplo, eu quero criar um setter pro content, e aí eu posso chamar esse método aqui, ó, da mesma forma que eu chamo, que eu faço isso aqui, ó. Vai funcionar da mesma forma. Só que aqui tu tá vendo que tanto o atributo content, como ele tem o mesmo nome que o método, dá conflito, né? Ele não sabe se eu tô... na hora que eu dou esse ponto content, ele não sabe que esse atributo é privado e que eu tô querendo chamar esse método ao invés de chamar o atributo, então dá erro, né? Então, por que eu prefiro fazer nesses casos, tá? Quando eu tô trabalhando com entidades aqui dentro, o que eu gosto de fazer eu gosto de criar uma interface, como eu tô trabalhando com TypeScript, notification, e aqui eu posso chamar de props, data, sei lá, o que você preferir. E aí eu falo quais atributos uma notificação vai ter. Então a notificação, por exemplo, vai ter o conteúdo, eu vou começar com algo mais simples, e vai ter uma categoria. Beleza? Mais pra frente a gente pode colocar mais coisas aqui. E aí, aqui dentro da minha classe, ao invés de eu ter cada um dos atributos separados, eu vou criar um único atributo chamado props, que é igual a notification props, né? O tipo dele é notification props, ou seja, isso aqui é um objeto que tem content e category. E agora, o meu setter aqui, ó, ao invés de ele setar diretamente this.content, eu vou fazer this.props.content é igual ao conteúdo que eu tô recebendo, veja que já parou de dar erro aqui dentro. E quando eu tiver um método que é um getter, eu dou um return this.props.content. Veja que agora eu tenho o método setter e o getter. Para acessar esses métodos aqui, é simplesmente usando o ponto aqui do JavaScript, né? Quando eu uso essa keyword, né, o get e o set, é como se eu estivesse criando um interceptador, e eu não preciso dar um novo nome pro método setContent ou qualquer coisa assim. Veja que o próprio nome do método já define como que eu vou utilizar ele. Então, se aqui o nome fosse content com 3 T's, ó, já dá erro. Eu teria que botar content dessa forma. Então, o JavaScript tem algumas facilidades na hora da gente trabalhar com isso. E o constructor aqui, ele também fica muito mais fácil quando a gente trabalha com esse formato aqui de props. Por quê? Porque eu vou receber todos os dados aqui para criar uma notificação e eu vou dar simplesmente this.props igual a props. E agora, na hora que eu for criar a notificação, ó, eu passo um objeto para ela e eu já sei que eu tenho que enviar aqui o conteúdo da notificação na hora que eu crio ela e a categoria, por exemplo, né? Então fica muito mais fácil a gente trabalhar. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou remover isso aqui agora. A gente deu um exemplo aqui, né, de setter e getter. Eu vou tirar essa validação aqui por enquanto. Eu quero mostrar um pouquinho mais a fundo daqui a pouco, mas a gente não vai ter só esses campos aqui dentro da notificação, né? Eu vou ter na minha notificação também a data de leitura, que a gente até tinha pensado nela lá no banco de dados, né? Então essa data de leitura ela vai ser opcional e ela vai ser do tipo date. E aqui eu vou te falar algo que é muito, assim, é muito louco. E se você não sabia a diferença de undefined para null, agora é o momento de você aprender, tá? Veja aqui. Quando eu falo que read@, é opcional, tem um ponto de interrogação aqui na frente, eu tô falando pro TypeScript, pro meu código, que read@ pode ser um valor date ou undefined, se eu não tivesse isso aqui. Quando eu coloco isso aqui, eu tô falando que read@ pode ser um date, pode ser undefined e pode ser nulo. E qual que é a diferença disso? Vamos lá. Quando eu crio uma notificação sem uma data de leitura, read@ é undefined, nunca foi setado. Agora, se eu crio uma notificação com data de leitura, read@ é uma data. E onde que o nulo entra nisso? Se eu quero atualizar uma notificação que já tem uma data previamente cadastrada como data de leitura, o undefined, nesse caso, ele mais quer dizer que eu não quero atualizar o campo read@, que eu quero excluí-lo, digamos, da atualização. Enquanto o nulo quer dizer eu quero atualizar o valor de read@, porém para um valor vazio, para um valor nulo. Então, undefined, a gente tem que cuidar, porque undefined é como se a gente tivesse... Não que a gente estivesse tirando o valor da informação, mas a gente nem estaria mencionando essa informação. Ela nem existiria, né? Esse é o ponto de undefined. Enquanto o nulo quer dizer, opa, eu quero sim informar esse valor, só que ele é um valor inexistente, ou seja, eu quero sobrescrever o valor dele, só que é um valor agora vazio. Né? Então, essa é a grande diferença, e por isso, nesse caso, a gente vai colocar o read@ como sendo
tanto undefined como sendo nulo. E sim, é um pouquinho difícil de entender. Existem outras abordagens para trabalhar isso no back-end. Em programações funcionais, né? Quem trabalha com programação funcional, o pessoal gosta de trabalhar com um carinha chamado maybe. Existem até algumas bibliotecas, como o PurifyTS, que é uma biblioteca que adapta alguns conceitos da programação funcional para dentro do TypeScript, que trabalha com isso, né? Então a gente trabalha com maybe, por exemplo, o maybe async, que são formas da gente trabalhar com essas possibilidades, né? De, bom, o valor pode ser isso ou não pode e tudo mais. E o either também, que é uma forma da gente trabalhar com erros, mas que não é o que a gente vai estar conversando aqui durante a construção dessa aplicação. Além disso, eu vou ter uma data de criação da nossa notificação. Ela não é possivelmente nula, porque quando eu criar a notificação, ele vai botar a data atual. E aqui, lembra que a gente precisa de uma forma de identificar qual que é o recipiente dessa notificação. E por enquanto, eu vou salvar apenas o ID. E aí, beleza, uma das coisas que você pode vir na cabeça, tá, Diego? Então, você criou uma classe notificação que é a nossa tabela que a gente tinha lá no banco de dados. Sim e não. Por quê? Porque aqui, nesse caso, sim, mas em ambientes, quando a gente for desenvolver aplicações mais complexas, é importante a gente entender que não necessariamente uma entidade a nível de código precisa ser uma tabela no banco de dados. Inclusive, uma única entidade pode ser salva como 2, 3 tabelas no banco de dados. Às vezes, por exemplo, eu tenho uma entidade aqui dentro do nosso software, que dentro da classe, por exemplo, de pedido, eu tenha uma propriedade chamada itens, que armazena vários itens do pedido. Com qual que é o ID do produto, a quantidade, o preço, sei lá, qualquer informação como essa. Ou seja, dentro do meu código, isso é uma única entidade de pedido. Mas talvez na hora que eu vou salvar isso no banco de dados, eu divida isso em várias tabelas para ficar mais organizado e ser mais fácil depois de consultar esses dados. Então é importante entender que, apesar de entidades elas parecerem a mesma coisa quando eu penso em banco de dados e quando eu penso em código, não necessariamente isso é 100% verdade em todos os casos. E aí, conforme você for estudando mais sobre back-end, até se você for estudar sobre DDD mais a fundo, você vai aprender a falar sobre, você vai escutar sobre aggregates, vai começar a entender o que são os bounded contexts. Isso vai trazer muito mais clareza pra você na hora de pensar nisso. Mas não é o nosso ponto aqui agora, não quero te deixar ansiosa, a gente vai por partes, pensando em cada coisinha separado, tá? E aqui o Ignite Lab ele é muito pra fazer você pensar de formas diferentes. Porque você concorda comigo que talvez se eu te trouxesse aqui pra 3 dias pra você desenvolver um CRUD da maneira mais bobinha possível ali, só criando uma rota no Express, cara, isso você aprenderia em qualquer tutorial. Eu quero te explicar algo aqui diferente pra que realmente acenda uma chama diferente dentro de você pra aprender novos conceitos aí na finaleira desse ano e começar 2023 com o pé direito aí. E vamos lá, então a gente já tem aqui as nossas propriedades. O que eu vou fazer aqui agora é criar getters e setters pra essas propriedades. Então a gente pode ir duplicando, deixa eu ver se eu consigo automatizar isso aqui às vezes. Move to a new file, não, tudo bem. Então talvez getters, não, eu não tenho aqui, mas tudo bem. A gente vai duplicando aqui, então eu vou começar tentar manter na mesma ordem aqui. Então primeiro eu vou chamar de recipient ID, vou trocar aqui todos os lugares que estão escritos recipient ID, como ele é uma string também, não vai dar erro. Vou duplicar novamente aqui. E o content agora, cuidado para selecionar somente esses aqui, né? Vou trocar para category. Read at, mesma coisa. Então todos os lugares que tem, só que agora não é uma string, né? Ele precisa ser, quando eu vou informar o read at, ele precisa ser um date. E aqui, na hora que eu vou retornar o read at, ele pode ser date, pode ser... e veja quando eu boto que ele pode ser date, aqui o retorno, ele não dá erro, tá? Porque o TypeScript ele tem algumas formas de checagem. Então, só que você concorda comigo que o read at, ele pode ser date, ele pode ser nulo e ele pode ser undefined. Ele não é só date, né? Então aqui, ó, o TypeScript ele tá me dando meio que um falso positivo, assim. Isso é algo que a gente chama no TypeScript de strict, né? Então aqui, ó, a gente tem duas opções que eu gosto sempre de usar como true. O strict, que ele faz uma validação muito mais profunda das tipagens, e o strict null checks, que é basicamente isso que a gente acabou de falar, né? Ele conta o nulo e undefined como possíveis valores de retorno, de envio e tudo mais. Então agora, ó, se a gente volta, ele já tá dando erro. E agora eu preciso falar que ele pode ser um date, pode ser nulo e pode ser undefined. Então, deixa eu dar uma olhadinha. The return of a get accessor must be assignable to its set accessor. Tá. Aqui em cima também a gente tem que falar que ele pode ser date, null e undefined, tá? E logo eu quero te mostrar algumas outras coisinhas aqui que são interessantes. Mas vamos continuar lá. Eu vou ter um método agora, getter, pro nosso created at. E Diego, por que eu não tenho setter pro created at? Porque faz sentido a gente atualizar a data de criação? Não faz, só faz sentido a gente buscar o valor dessa data. Não faz sentido a gente atualizar isso em um segundo momento. Então a gente só vai ter o created at em si. E pronto, assim, a gente tem todos os métodos, a nossa entidade de notificação, ela tá pronta. Então, vamos lá, getters e setters. E aqui, agora, a gente vai continuar, tá? Uma das coisas aqui que eu gosto, um dos conceitos que eu gosto aqui dentro do back-end, é o conceito de value objects, tá? Esse conceito, ele vem lá de dentro do DDD, e ele é um conceito, basicamente, que a gente vai utilizar em atributos, em propriedades da classe, onde a gente vai ter algum tipo de funcionamento específico dentro daquele atributo, como validação, formatação. Então, por exemplo, o nosso conteúdo aqui da notificação, eu quero criar vamos supor que eu quero criar algum tipo de validação dentro desse conteúdo. Então eu só quero conteúdos com mais de 5 caracteres e com menos de 240 caracteres. Então uma das práticas que eu gosto de fazer aqui é criar uma classe específica para o conteúdo. E aí se você quiser dar um nome de notification-content, por exemplo, eu gosto de chamar de contents, e se em algum momento isso aqui ficar bagunçado, eu crio uma pastinha chamada notification e boto esses dois arquivos lá dentro, mas não precisa por enquanto. Eu vou criar uma classe content e eu gosto de criar ela da seguinte forma. Eu tenho uma única propriedade, que ela é read-only, chamada content, que nesse caso vai ser uma string, né? Porque o conteúdo da notificação é uma string. Eu vou criar um getter pra ela, chamada de value. Por que eu usei value e não usei content? Porque senão, quando eu for chamar isso aqui, vai ficar content.content. E aí fica um pouco feio. Então, assim, pelo menos fica content.value. Fica um pouquinho mais bonito, digamos assim. Isso aqui vai retornar uma string, que é basicamente o nosso return this.content aqui. E aqui agora, eu vou criar um método construtor, que recebe
o conteúdo, this.content igual a content. E agora eu vou criar uma função chamada validate content length, por exemplo. Ela vai receber o conteúdo e vai retornar um booleano. Essa função aqui, ela vai retornar uma condição se o content.length for maior ou igual que 5 e o content.length for menor ou igual a 240. Veja que agora, na hora do construtor, quando eu estiver criando esse conteúdo, eu posso fazer o seguinte: se o validate content length content for retornado como false, e aí eu não gosto de fazer a chamada de função dentro do if, eu gosto de criar uma função, uma variável separada. Se is content length valid, que é o retorno dessa função aqui, ou melhor, se ele não for válido, eu vou disparar um erro, content length, eu vou dar, por enquanto, apenas um content length error aqui. Ou seja, eu separei numa classe um atributo específico da nossa entidade principal de notificação para eu conseguir fazer operações nesse atributo de forma isolada. Então aqui dentro eu posso ter validação, posso formatar meu conteúdo, sei lá, eu quero que o conteúdo sempre esteja em... não posso, sei lá, o conteúdo eu não gostaria que ele tivesse todo em caixa baixa ou caixa alta, poderia fazer uma regex aqui porque eu não gostaria que o conteúdo tivesse só número, sei lá, eu posso fazer o que eu quiser aqui dentro. O bom é que, dessa forma, eu não sujo a minha classe principal, que é a classe de notificação, com várias validações específicas de uma propriedade, que é o conteúdo. E agora aqui na notificação, ao invés de eu falar que o content ele é uma string, eu falo que ele é do tipo content, que é a nossa outra classe. Olha só que interessante. E aqui embaixo, claro, eu preciso arrumar os nossos métodos getters e setters aqui embaixo. E cara, isso aqui vai ficando mais claro conforme o tempo passa. E novamente, não é necessário que você siga isso à risca. Eu tô te dando ideias de como que você pode desenhar o seu software, pensar no seu software com alguns conceitos, mas não necessariamente é o que você precisa fazer em todas as aplicações, você que decide isso. Mas agora, então, a gente pode voltar aqui no nosso to-do aqui. A gente já falou, então, sobre o value object de conteúdo. E agora a gente vai começar a escrever os nossos primeiros testes. Como assim, Diego? Primeiro teste? Mas a gente vai testar o quê? A aplicação não faz nada ainda, né? Será que não faz? Quando a gente fala de testes unitários, que são a base da pirâmide dos testes, o que sustenta a nossa aplicação, a gente precisa testar cada partezinha menor possível que seja da nossa aplicação. E por mais que você fale, Diego, a nossa aplicação ainda não tem funcionalidade, eu digo que ela já tem. A gente já consegue criar uma notificação. E eu consigo, por exemplo, saber, ou testar, que uma notificação pode ser criada ou não com um conteúdo não válido. Com menos de 5 caracteres, por exemplo, ou mais de 240. Ou seja, a gente começa já a ter regras de negócio desde já na nossa aplicação. O que muda é onde essas regras estão. Por enquanto, elas estão na camada de entidades da aplicação. Ou seja, eu consigo ter regras de negócio a nível da entidade da aplicação. São regras mais baixo nível possível. E isso já é possível de ser testado. Então a gente vai configurar o Jest aqui dentro. Por padrão, como eu falei lá na primeira aula, o Nest ele traz a configuração do Jest, ó, aqui dentro do package.json aqui, ó. Só que eu não gosto, tá? Então o que eu vou copiar? Eu vou copiar esse objeto inteiro aqui, ó, do Jest, tiro isso aqui, tiro essa vírgula aqui no final também, e vou criar um arquivo aqui dentro chamado jest.config.ts. Aqui dentro eu dou um export default e colo aquele objeto. Salvo aqui, como eu tô com SLint, né? A extensão do SLint também funcionando aqui no meu VS Code, ele já formatou para mim automaticamente. Se você não tiver com o SLint instalado, né? Provavelmente ele não vai conseguir fazer isso. E também acho que tem que ter uma configuração aqui, ó. SLint, aqui, ó. Editor Code Actions on Save, Source Fix All SLint. Isso aqui ele vai resolver todos os erros do SLint quando você salva o código, né? Mas show, a gente pode dar uma lida aqui, então ele vai resolver todos os arquivos de teste que são JS, JSON, TS, rootdir, SRC, ou seja, ele só vai procurar arquivos dentro da pasta source, vai procurar arquivos que terminam com a extensão .spec.ts, vai transformar arquivos TypeScript usando o TS-Jest. Aqui é coverage, depois a gente fala sobre isso, e o test environment and node, né? Então, como eu tô rodando JavaScript no Node, ele vai usar o ambiente Node, né? Ele vai expor ali pra nossa aplicação coisas que são específicas do ambiente Node, como as APIs internas do Node, né? O crypto e por aí vai. Beleza, então agora a gente vai criar o nosso primeiro teste. Vamos começar criando um teste o mais simples possível pra nossa classe de conteúdo da notificação. Então, content.spec.ts. E aqui dentro, pra começar, eu posso começar simplesmente escrevendo teste. E aqui eu posso escrever it should be able to create a notification content. Então, deve ser possível eu criar o conteúdo da notificação. E como é que a gente vai testar isso? Simplesmente eu vou criar o conteúdo da notificação. Content igual a new. Content, que é a nossa classe. Vou passar um conteúdo aqui que eu sei que é válido. Então, por exemplo, você recebeu uma solicitação de amizade. Como que eu sei que isso aqui é válido? Tem mais de 5 caracteres e menos de 240, que é a nossa regra. E aí, eu espero que content seja um valor truthy, que dentro do JavaScript significa algo ok, algo que deu certo. Ou seja, não é um valor undefined, não é nulo, não é um erro, não é vazio. É um valor existente, digamos assim, uma variável que foi criada com sucesso. Teria várias formas de resolver, de verificar isso aqui até de formas melhores, mas calma, se você nunca fez testes na vida, a gente precisa começar de alguma forma. Ele até fala aqui, ó, os valores que são false, que são valores que eu não quero, são false, zero, vazio, null, undefined e not a number. E aqui, agora, a gente já pode tentar rodar os testes da nossa aplicação. Vamos tentar? Mas antes disso, ó, aqui na pasta teste, ele trouxe junto um teste end-to-end aqui. Eu vou deletar isso aqui porque eu não quero isso aqui atrapalhando a gente, tá? Eu acho que ele nem ia executar esse teste aí, eu teria que usar teste end-to-end, mas tudo bem. Vamos rodar npm run, teste, rodar. Ele já vai identificar o nosso teste, o content spec. Rodou. Perfeito. Ele já conseguiu validar. Vamos criar um outro teste aqui agora, olha só. Eu espero que it should not be able, ou seja, não deve ser possível, to create a notification content with less than 5 characters.
Ou seja, não deve ser possível criar um conteúdo da notificação com menos de 5 caracteres. Então vamos lá, vamos criar aqui, ó, eu vou botar apenas 3 caracteres. Se eu salvar isso aqui agora, e eu rodar os meus testes usando o modo de watch, 2 pontos watch, pra ele ficar rodando toda vez que eu faço alteração no arquivo, olha só, vai dar erro. Por quê? Porque não passou no teste, porque na verdade ele disparou um content length error. Então, para eu saber que foi disparado um erro, né, para escrever esse expect de uma maneira melhor, como que a gente pode fazer isso aqui? Eu posso simplesmente escrever isso aqui da seguinte forma. Eu espero que... E aí eu posso escrever isso dentro aqui do content. Ó, eu mando uma função para dentro do expect, criando o nosso content com caracteres inválidos, e eu espero que isso aqui dispare um erro. To throw. Salvo isso aqui agora, volto nos testes, e já deu certinho. Ou seja, eu tô falando que eu espero que quando eu criar um novo conteúdo com menos de 5 caracteres, dispare um erro. E eu posso fazer esse mesmo teste with more than 240 characters. E agora, eu vou criar um conteúdo e eu vou fazer o seguinte, para criar um conteúdo com mais de 240 caracteres, eu vou botar a letra A e vou usar o método que é logo depois da aspas, ponto, repeat, que no JavaScript ele repete uma string várias vezes, 241. Então ele vai repetir a letra A 241 vezes. E eu espero que isso aqui também dê erro. Salvo isso aqui agora e pronto, os nossos testes estão passando. Cara, isso aqui é muito legal, porque a gente está pensando em testes na aplicação desde o primeiro momento. E aqui a metodologia de testes que você vai aplicar, se você vai utilizar um TDD da vida, vai desenvolver os testes depois de programar, esse não é o principal ponto, assim. O principal ponto é você pensar em testes desde o primeiro momento que você está desenvolvendo a sua aplicação, principalmente se você está trabalhando com back-end, tá? E aqui, então, show, a gente terminou mais uma parte da nossa aplicação, a gente configurou o Jest e a gente criou os nossos primeiros testes. Eu ainda não vou fazer um check nisso aqui, porque eu ainda quero criar o teste também da notificação para ver se a gente consegue criar a nossa notificação. Mas antes, eu gosto de organizar os nossos testes de uma maneira um pouquinho diferente, tá? Eu gosto de usar aqui do Jest um carinha chamado describe, que ele serve pra gente categorizar os testes, então eu vou falar que todos os testes nesse arquivo aqui, eles são relacionados ao notification content. Assim fica categorizado aqui quando ele vai mostrando os testes. E aí, eu passo uma função aqui dentro e eu posso jogar todos os testes aqui dentro. Outra coisa, tu pode perceber que todos os nossos testes começam com it. Né? It should not, né? Sempre começa dessa forma. Então, uma das coisas que é legal, a gente pode tirar o it daqui de dentro, ó, e trocar todo lugar que tá escrito test por it, que o Jest cria pra gente, porque geralmente a gente escreve os testes começando com it, né? Então assim a gente lê, ó, it should be able to create a notification content, it should not be able to create a notification content with less. Então é uma forma diferente da gente ler. Se eu salvo isso aqui agora, a gente vai ver que os testes, ó, eles vão rodar da mesma forma. Só que agora, ó, eles ficam categorizados, tá vendo? Notification content aqui em cima. Show de bola. A gente já tá progredindo bastante aqui na nossa aplicação e como eu falei, a gente vai criar também os testes aqui da parte de notificação. E aqui dentro da parte de notificação, eu posso copiar aqui do outro arquivo para ser um pouquinho mais fácil. Aqui a gente vai botar apenas notification e o primeiro teste vai ser it should be able to create a notification. Show de bola? O que a gente vai fazer aqui dentro? Mesma coisa. Const notification igual a new notification. E aqui eu preciso passar os valores válidos para criar uma notificação. Então, conteúdo, no conteúdo não pode ser uma string, lembra? Eu preciso fazer um content, que vem lá do outro arquivo, né? New content, nova solicitação de amizade, né? Colocar aqui um conteúdo válido. Categoria. Vou botar aqui social. A gente vai pensar aqui no recipient ID. Então, aqui eu vou colocar um ID qualquer. Então, example recipient ID. Pode ser qualquer coisa, como é uma string, né? E aqui a gente vai ver, ó, que ele tá dando erro porque ele tá pedindo para eu informar o created at, que é um campo obrigatório. Só que você concorda comigo que o created at, ele até é obrigatório, porém não quando eu tô criando uma notificação. Porque quando eu tô criando uma notificação, eu não quero informar o created at, eu quero que esse campo seja preenchido sozinho, né? Então, uma das coisas que a gente pode fazer é aqui na hora do constructor, ó, eu vou falar que na hora de eu criar uma notificação, eu quero falar que o created at, ele pode ser opcional. Apesar daqui em cima ele não ser opcional, aqui ele pode. E tem várias formas de fazer isso, tá? Mas eu vou te mostrar um helperzinho que geralmente eu gosto de manter aqui na minha aplicação, que é o replace, que a gente usa bastante aqui na Rocket. E aí eu gosto de fazer o seguinte, eu gosto de criar uma pastinha aqui, sei lá, pode ser helpers, tá? Eu vou botar aqui dentro replace.typescript e eu vou botar basicamente este código aqui dentro, tá? Ele vai exportar um tipo chamado replace, que vai ser uma helper function do TypeScript, que basicamente ela pode receber duas tipagens, né? Digamos, a tipagem original, que no caso é minhas props, e uma tipagem de replace, ou seja, quais props dessa tipagem original eu quero substituir. Então, vou te mostrar como que isso fica na prática, tá? Você pode copiar aí, basicamente, mas como fica na prática é o seguinte. Aqui no construtor, eu vou usar o meu replace, passando as minhas notification props, porém, aqui ó, dou uma vírgula, e falo que agora o campo created at, ele é opcional. Veja que eu tô botando um pontinho de interrogação aqui na frente, tá? E aqui ele já começou a dar erro, porque agora ele falou, poxa, se o created at aqui agora ele é opcional, não tem como eu assinar esses valores que eu tô recebendo aqui no parâmetro pra minha propriedade props, porque lá isso aqui é obrigatório. Então o que eu posso fazer aqui, ó, é falar o seguinte, eu vou botar todas as props aqui dentro, porém, o created at, se ele for informado, eu vou usar ele. Se não, eu vou botar a data atual. Ou seja, dessa forma, a gente sempre vai ter o created at, porém, na hora de criar a notificação, ele é opcional.
Novamente, milhares de formas de resolver isso aqui. A gente tá fazendo de uma maneira simples aqui durante o Ignite Lab, mas você pode aperfeiçoar isso com o tempo. E agora o nosso teste, se eu tiro Create At, ele já tá funcionando. E agora eu vou simplesmente testar se eu consigo criar a notificação, volto pros meus testes aqui e tá tudo passando. Dúvida muito comum de quem tá começando a testar. Diego, eu não deveria aqui dentro testar se eu consigo, ou melhor, se eu não consigo criar uma notificação com conteúdo com menos de 5 caracteres e mais de 240 caracteres? Não, porque a gente já testou isso aqui nos testes específicos do conteúdo. Isso é muito legal. Veja que como eu separar este conteúdo de uma classe, né, num value object, que é um conceito lá do DDD, separar isso em outra classe, ajuda a isolar melhor as coisas dentro do código, porque agora todos os testes relacionados à parte de conteúdo da notificação ficam em outro arquivo também. Então fica mais fácil, os arquivos ficam menores, mais fácil da manutenção, né? E aqui a gente tem um arquivo, então, aqui se a gente tivesse alguma regra específica para notificação, beleza, né? A gente poderia ter uma regra aqui, por exemplo, imagina que eu posso ter notificações que são programadas, né? Então eu vou receber uma data de scheduling, né? Então uma data de agendamento para quando aquela notificação deve ser enviada. Aqui dentro eu poderia validar, né? A data de scheduling, ela precisa ser no mínimo maior do que hoje, né? Então poderia ter um if aqui dentro também, e isso geraria uma regra de negócio nesta entidade de notificação. E aí aqui dentro do nosso teste eu validaria se a notificação não pode ser criada com uma data anterior, digamos assim, né? Então, tô falando aqui bastante coisa, mas é só pra você entender, porque eu sei que surgem vários pontos de dúvidas quando a gente começa a trabalhar com isso. Então, beleza, a gente criou os nossos primeiros testes e agora a gente vai pro nosso primeiro caso de uso da aplicação, que é a criação de notificação. Caso de uso nada mais é do que como que o usuário interage com as entidades. Caso de uso são as funcionalidades da aplicação. Diego, mas caso de uso, né? Posso chamar do que eu quiser? Pode. Né? Caso de uso é um termo que a gente usa que vem da engenharia de software. Lá quando eu aprendi, né? Diagrama de casos de uso. O ator, ele faz tal, tem relacionamento com tais casos de uso. Mas aqui tem gente que chama de application services, por exemplo. Então você pode chamar de service. E pronto. Cada pessoa chama de um jeito, né? Esse é o ponto. Lembra que eu falei? Nomenclatura é a coisa menos importante da nossa aplicação. O que é mais importante é a gente seguir aquelas coisas que eu falei na primeira aula, de inversão de dependência, essas coisas assim. Isso ajuda a nossa aplicação a se manter viva por mais tempo. Testes e tudo mais. O nome que a gente dá para as coisas, sinceramente, a gente não precisa se preocupar com isso, né? Ou a forma que a gente estrutura os arquivos aqui na nossa aplicação, a gente não precisa se preocupar tanto com isso. Perder horas, né? Pensando qual que é o melhor nome que eu vou dar para as coisas, né? Porque em algum momento o nosso projeto vai ficar grande. Isso é normal. Em algum momento, uma pasta aí do seu projeto vai ter 50 arquivos. E tudo bem. Desde que as coisas estejam bem organizadas, não tem problema, vai dar tudo certo. Vamos continuar aqui então com a nossa aplicação. A gente vai então criar o nosso primeiro caso de uso, que é a primeira funcionalidade, o primeiro requisito funcional da nossa aplicação. Bora. Pra gente criar o nosso caso de uso aqui, dentro da pasta application, eu vou criar uma outra pasta chamada use cases. Talvez algumas pastinhas aqui que você crie não fiquem com os mesmos ícones que a minha, porque, cara, eu fiz aqui embaixo, olha só, eu fiz uma porrada de adaptações dos ícones do Material Icon, mas novamente, tá tudo lá no meu GitHub, caso você queira copiar algum deles, né? Então, por exemplo, aqui o use cases, né? O use cases eu botei um íconezinho de function, você pode customizar esses ícones, é legal. E aqui dentro eu vou ter o meu primeiro caso de uso, e aqui eu, só pra exemplificar, né? Tenta sair um pouco da cabeça, assim, de CRUD, sabe? De create, update, delete, sabe? Get. Tenta pensar qual que é a ação que o usuário tá fazendo. Quando a gente vai pensar em diagramação de casos de uso, que a gente tem os atores lá e tudo mais, a gente tem que dar um nome certo pras coisas, né? Então, por exemplo, pensa que alguma aplicação, uma outra aplicação, quando ela vai se comunicar com o meu serviço de notificações, essa aplicação, qual que é a ação que ela tá fazendo? Ela tá criando uma notificação ou ela tá enviando uma notificação? Ela tá enviando uma notificação, certo? Então cuida pros nomes, eles ficarem... No começo da aplicação quase que não vai ter diferença, tá? Porque é tudo tão pouco código que você vai conseguir se encontrar. Mas no futuro você vai me agradecer. Dá um nome certo pras coisas. Por exemplo, quando você vai... A coisa mais comum, né? A pessoa vai começar uma aplicação. Primeira entidade é user. Cara, nem sempre é user. No e-commerce talvez é customer, é cliente, sabe? Não é user sempre. Então cuidado com isso, tá? Aqui em use cases, então, eu vou criar um send notification. Tem gente que gosta de colocar um sufixo, por exemplo, use case, pra depois ser mais fácil. Tudo faz, né? Então, mas aqui, send notification. Adivinha? Vai ser uma classe. A gente vai usar bastante classes aqui dentro, tá? Se você não quiser usar classe, quiser usar uma função mesmo, tudo bem. Talvez alguns conceitos fiquem um pouquinho diferentes, mas tudo bem no final das contas. Aqui dentro do send notification, eu vou criar um único método, seguindo o princípio da responsabilidade única do Solid. Esse use case ele vai ter uma única responsabilidade, uma única funcionalidade, que é enviar a notificação. Enviar a notificação, claro que vai se traduzir em um certo momento para criar a notificação, mas por enquanto não. Aqui dentro, o que a gente vai fazer? Esse método execute aqui, ele vai receber alguns parâmetros. Para eu conseguir enviar uma notificação, eu preciso receber, e eu vou chamar isso de request, qual que é o ID do recipiente, o conteúdo da notificação e a categoria da notificação. Simples assim. Ou seja, daqui de dentro eu vou receber essas 3 informações. E depois que eu criar a notificação, eu vou devolver. Aqui eu boto uma promise, né? Porque o método é assíncrono. Mais pra frente a gente pode ter algumas coisas aqui executando com await, né? Por isso é importante o async. Por isso que retorna a promise. Mas o retorno no final das contas, se tudo der certo, vai ser uma notificação. E cuidado aqui, ó, quando a gente usa notification, porque existe uma classe interna chamada notification, que é a API de notificações do navegador, né? Então o VS Code ele pode se perder. Tem que importar o notification que a gente criou aqui, ó, dentro de entities. Ó, a importação, sempre que a gente for trabalhar com notification, a importação precisa estar aqui dentro. O que a gente vai fazer aqui dentro? De dentro do meu request, eu vou receber o recipient ID, o content e o category, e eu vou criar uma nova notificação usando essas informações. Então, recipient ID, content e category. O content aqui, ó,
a gente já pode ver que a gente está recebendo ele como texto, então aqui já não dá para enviar dessa forma. A gente precisa usar lembra o nosso new content, que foi a classe lá, ó, já importei ela aqui, ó, que a gente criou, nosso value object, passando aqui dentro o conteúdo, para ele conseguir validar o conteúdo, né? Se tá tudo certinho, senão ele vai disparar um erro aqui dentro. E no final das contas, eu retorno a nossa notificação. E aqui eu gosto sempre de retornar um objeto, tá? Então aqui, ó, ao invés da gente simplesmente retornar a notificação em si, eu gosto de criar uma interface chamada send notification response, como sendo um objeto, e aqui o que a gente vai retornar? Vou retornar a notificação com a notificação. E aqui eu boto send notification response e já passa a dar certo. Por que eu gosto de retornar sempre um objeto? Assim como eu gosto sempre de receber nos parâmetros aqui um objeto, eu gosto sempre de retornar um objeto. Porque mais pra frente, se eu precisar retornar mais coisas daqui de dentro, eu só adiciono elas. E eu não preciso mudar a forma com que os outros lugares que já usam a informação de notificação estão importando, né? Estão usando essa informação. Então eu não mudo, digamos, o tipo do retorno. Continua sendo objeto. Só tem mais ou menos informações atreladas. Então é algo que eu gosto de seguir bastante nas minhas aplicações, sempre nas funções receber objetos e, quando possível, retornar objetos também. Beleza? A gente tem aqui o nosso primeiro caso de uso. Por enquanto, ele ainda não faz muita coisa, né? Ele só cria a notificação. Só que, como eu falei, ele não está conectado ainda a uma camada de persistência, né? Um banco de dados, nem nada disso. Por isso que parece que ele ainda está um pouco desprovido, digamos assim, de funcionalidade. Mas só com isso aqui a gente já começa a conseguir fazer um teste muito simples. Então, eu vou criar aqui o nosso send notification.spec.ts. Vamos começar aqui fazendo um describe. Send notification. It should be able to send a notification. Simples assim. E aqui, o que a gente vai fazer? Eu vou simplesmente criar aqui um send notification, que é igual a new send notification. E vou fazer um send notification.execute, passando aqui algumas informações. Categoria social, conteúdo this is a notification, show de bola. E recipient ID, a gente vai colocar qualquer coisa, por exemplo, example recipient ID. E agora, isso aqui deve me retornar, se eu usar await, né, no caso, porque é uma promise, deve me retornar dando Ctrl espaço aqui, ó, a notificação. E eu espero que a notificação seja um valor toThing. Salvo isso aqui agora, os testes vão rodar e a gente pode ver que os testes já passaram. Tá, por enquanto eu não testei muita coisa nova, né? Porque eu testei se eu consigo criar basicamente uma notificação, que é algo até que eu já tinha testado antes aqui nas entidades, né? Na criação de notificação. Só que agora é que começa a entrar a coisa, porque os casos de uso são o ponto central da nossa aplicação. Então aqui que começa a conectar camada, por exemplo, de persistência de dados, APIs externas, envio de e-mail, conexão com o mundo externo, HTTP, tudo começa a se conectar dentro do caso de uso, né? Por exemplo, nesse caso de uso, uma das coisas que provavelmente eu vou querer fazer é, quando eu criar a minha notificação, eu quero persistir essa notificação no banco. Correto? É muito comum nas aplicações, quando a gente cria alguma coisa, a gente quer persistir isso aqui no banco de dados, seja ele SQL, tanto faz. Isso não é o importante agora. Ou seja, eu preciso ter alguma forma de acoplar no meu caso de uso uma camada de persistência sem necessariamente ter que criar o banco de dados agora. E pode ser difícil pensar nisso, mas tem formas da gente fazer isso. Quase que meio que simular que eu tenho um banco de dados aqui na minha aplicação. Mas vamos seguindo aqui a nossa lista de tudo. A gente então criou o nosso caso de uso. E agora a gente vai falar sobre um dos patterns dentro da programação, que são um dos patterns mais famosos aí, que é o repository pattern. O repository pattern é um intermédio entre nossa aplicação e camada de persistência. Então, a gente chama a classe, digamos, as funcionalidades que fazem a comunicação entre banco de dados e aplicação de repositórios. Ou seja, aqui no meio, entre os casos de uso da nossa aplicação e a camada de persistência, o Prisma, Mongo, sei lá, qualquer coisa assim, a gente tem um carinha no meio que se chama repositório. É o repositório que recebe as chamadas do caso de uso, ou seja, o caso de uso vai chamar o repositório falando, olha, eu quero salvar a notificação do banco, e o repositório vai salvar isso no banco. Tá, Diego, mas por que eu vou criar um arquivo só pra fazer isso? Lembra que na primeira aula a gente falou dos conceitos de inversão de dependência e injeção de dependência. Imagine que, e isso não é o melhor caso de uso para explicar, mas é mais fácil de entender, imagine que a gente vá trabalhar hoje com banco de dados Postgres. Ou seja, se eu não tivesse o repositório, eu ia vir aqui e escrever diretamente, olha, eu vou fazer a query, né? Então, insert, into, beleza, faço a query aqui dentro. E aí eu faço isso em todos os casos de uso. E isso se repete múltiplas vezes. Aí daqui a pouco eu falo, não tô mais usando Postgres, a gente vai mudar, porque agora conseguimos uma precificação melhor, a gente vai mudar para MySQL. Ixi, vou ter que ir em todos os casos de uso mudando as queries. Não é só por isso, necessariamente, que a gente vai criar um repositório, mas é para aplicar os conceitos que a gente falou de inversão de dependência. Ou seja, eu posso ter um contrato que a gente fala, ou seja, uma interface no TypeScript, que define quais métodos eu vou ter dentro das notificações. Então, o que eu posso fazer com as notificações, pensando em banco de dados? Eu posso criar, posso listar, posso buscar notificações por tal campo, eu posso deletar, eu posso atualizar, eu posso fazer qualquer coisa. Ou seja, o repositório, né, a gente vai ter uma interface que define quais métodos eu posso ter. E depois eu vou ter as implementações. Ou seja, eu posso implementar o meu repositório que lida com operações do banco com várias tecnologias diferentes. Com Prisma, com Mongo, com qualquer outra. Então, olha só como que vai ficar interessante isso aqui. Eu vou criar uma pastinha aqui dentro em Application chamada Repositories. E dentro eu vou criar um Notifications Repository. E como eu tinha mostrado antes, isso aqui vai ser apenas o contrato que a gente fala. Contrato nada mais é do que uma interface que diz quais métodos devem existir no nosso repositório, mas não implementa os métodos.
Pode ser uma interface, mas para trabalhar com inversão de dependência, que é o que a gente vai utilizar, o Nest ele lida melhor, no Nest especificamente, ele lida melhor porque ele trabalha com injeção de dependência, né, que é o que a gente aprendeu na primeira aula. Ele lida melhor com classes abstratas, tá? Isso é... Eu prefiro usar interfaces, mas o Nest funciona melhor com classes abstratas, então a gente vai usar classes abstratas aqui dentro. Vou chamar de notifications repository, e aqui eu vou criar um método abstrato chamado create. A gente vai ter um único método por enquanto. Ele vai receber uma notificação, que é a nossa classe notification. Aqui eu quero importar de entities/notification, e ele vai devolver... como ele vai ser um método assíncrono, ele vai devolver uma promise void, ou seja, void quer dizer que ele não tem retorno, né? Ele vai criar, se não der certo ele vai dar um erro, mas se der certo ele não vai retornar nada. Tá, Diego, mas não deveria retornar a notificação? Não, porque eu já estou enviando para ele a notificação na hora de criar. Ou seja, não tem por que ele retornar a mesma notificação, ele não vai mudar, ele não vai alterar essa notificação. Então se eu estou enviando a notificação, eu já tenho essa informação, não preciso retornar ela de volta. E perfeito. Agora, lá no nosso caso de uso, usando o conceito que a gente viu de inversão de dependência, a gente vai receber no construtor desse send notification o nosso repositório. Então aqui eu vou definir um private notifications repository do tipo notifications repository, que vai importar automaticamente lá do arquivo que a gente criou. Agora aqui dentro eu vou chamar await this.notificationsRepository.create, passando a nossa notificação. Isso aqui quer dizer que a nossa notificação está sendo salva no banco de dados? Não, porque a gente criou apenas o contrato, apenas a interface. A gente não criou a implementação ainda. E agora, lá no meu teste, começou a dar erro. Então, olha só, começou a dar erro aqui nos testes. Por quê? Porque o meu send notification aqui, quando eu instancio essa classe send notification, ela recebe um parâmetro, que é o notifications repository, e eu não estou passando. Mas, se aqui eu criar um repositório fake, notifications repository, vou criar ele como objeto, com um método dentro chamado create, exatamente seguindo aqui, ó, o método create, ó, que recebe uma notificação, importada lá de entities notification, e ela não precisa ter retorno, né? O retorno é void. Vou dar simplesmente um console log aqui, olha só. E agora eu vou passar esse notifications repository que a gente criou aqui pra dentro do new send notification, olha só. E aqui ele deu erro. The void is not assignable to promise void. Ah, tá. Isso aqui precisa ser assim. Show. Salvo isso aqui agora, o nosso teste volta a passar, e olha só, ele deu o console log. Porque agora, esse aqui é o nosso repositório. Esse aqui é o nosso banco de dados, digamos assim, né? Claro que a gente não tá salvando nada da informação, mas essa aqui é a nossa camada de persistência, é o nosso repositório. Então, a partir do momento que eu trabalhei com inversão de dependência, quem tá dizendo pro nosso caso de uso, o send notification, como a notificação vai ser persistida, não é ele mesmo. Eu estou invertendo a ordem das coisas, invertendo as dependências. É quem chama o caso de uso, no caso do nosso send notification, que diz pra ele quais são as dependências dele, que diz pra ele qual que é o repositório. Esse é o conceito de inversão de dependência, tá? E aqui, cara, eu posso fazer o que eu quiser, né? Isso que é muito legal, né? Então, a gente pode ter, por exemplo, uma variável aqui dentro chamada notifications, que ela armazena um array de notificações e começa vazio. E aqui dentro, ó, no create, eu faço um notifications.push, simulando um banco de dados, como se isso aqui fosse a nossa tabela no banco. E aqui, ó, eu tô... o create, ele nada mais é do que colocar na tabela o dado, né? E aí, na hora de eu fazer o teste, olha só, que interessante. Quando eu executo o meu caso de uso, criando a notificação, o meu send notification aqui, ó, ele tá chamando o método create, que tá chamando este carinha aqui, e tá fazendo push. Ou seja, aqui embaixo, no expect, eu posso fazer o seguinte, eu espero que o meu array de notificações tenha pelo menos uma notificação lá dentro. To have length 1. E até pra validar isso aqui, eu posso dar um console log nas minhas notificações, com S, no plural, né? Pra eu ver se tá dando certo. E aqui eu não preciso nem mais desse const aqui dentro. Salvo isso aqui agora, volto nos testes e olha só, tá funcionando. Ou seja, isso aqui, ó, tá funcionando como se fosse o banco de dados da nossa aplicação. E aí que eu tô te falando, não necessariamente a sua aplicação depende do banco de dados, do MySQL, do Postgres, do Mongo pra funcionar. A gente já tá conseguindo fazer a nossa aplicação funcionar. É claro que isso aqui não vai ser usado em mundo real, mas isso aqui ajuda a gente a conseguir testar a nossa aplicação antes da gente depender de camadas de persistência e de uma maneira muito rápida. Isso que é importante, né? Então a gente tá aprendendo bastante sobre desacoplamento de camadas, que é algo que você vai ver bastante dentro da arquitetura limpa, né? E aí mais pra frente, conforme você for estudando, você vai se aperfeiçoar nesses temas, né? Eu quero te abrir a mente pra isso, pra que você desperte aquela chave e agora daqui pra frente a gente estude mais coisas juntos, tanto nessa aula quanto na próxima. Show de bola! Falamos aqui do repositório de notificações. De certa forma, testamos o nosso caso de uso, né? Ainda de uma maneira um pouquinho mais bobinha, digamos assim, né? Mas agora a gente vai aprender sobre um conceito chamado de banco de dados em memória, que já é o que a gente está fazendo. Isso aqui é um banco de dados, porém salvando as notificações em memória. Né? Em memória quer dizer que assim que a minha aplicação reiniciar, isso morre. Né? Esses dados somem, tá na memória. Então agora a gente vai só apenas transportar isso aqui para um arquivo, para ficar mais organizado, não ficar sujo aqui dentro do teste. E aprender um conceito que é incrível, que mudou a forma que eu testo as minhas aplicações, que é o In-Memory Database. Cara, vários desses conceitos, assim, eu não sei se você conhece Martin Fowler, é um dos caras mais legais, que eu gosto muito do conteúdo. E no blog dele, você pode procurar, por exemplo, por In-Memory Database, tem bastante conteúdo sobre isso, então aqui tá o conceito, né? Um pattern que fala sobre como trabalhar com testes em bancos de dados em memória, para não ter que ficar criando mocks, né, dentro dos testes. Tem bastante coisa. Cara, assim, Martin Fowler tem muito conteúdo legal. Tem até vários posts sobre microserviços em si, então caso você queira dar uma procuradinha, entender, cara, assim, tem bastante coisa legal para acompanhar, caso você goste de leituras mais
conceituais na prática, né? Eu gosto disso do Martin Fowler, que todos os conceitos que ele traz, a teoria que ele traz sempre é embasada em muita prática, né? Diferente de alguns outros livros, às vezes, que é muita teoria e aquilo, os exemplos não tem nada a ver com a prática, assim. O exemplo é criando, sei lá, aqueles exemplos tipo de faculdade, né? Eu crio pessoa. Cara, não, isso é muito ruim, né? E show, então a gente já fez aqui, vou tirar o nosso console log. E eu vou mover isso aqui. Então, agora aqui dentro de... como os in-memory repositories, que são esses bancos de dados em memória, eles são específicos para testes, a gente vai usar eles somente em testes. Eu gosto de criar aqui dentro da pasta teste, uma pasta repositories. E aí aqui dentro eu vou criar um repositório chamado in-memory notifications repository. .ts. Vou trazer isto aqui lá para dentro. Porém, agora eu vou transformar isso aqui numa classe, tá? Então, agora eu vou trocar isso aqui para uma class, nome Notifications Repository. Ela vai implementar o nosso contrato, que é o Notifications Repository. O nome dela, na verdade, precisa ser In-Memory Notifications Repository. E ela vai implementar o nosso Notifications Repository, que vem lá da pasta Source, Applications Repository, Notifications Repository, tá? Esse const notifications aqui, agora como é uma classe, eu vou mover ele para uma propriedade pública, nesse caso, dessa forma. O método create aqui agora, ele precisa usar o this.notifications.push. Type of parameters, notification. Eu não importei aqui o notification de src application entities notification. E aqui eu preciso exportar agora este repositório. Show de bola. A gente vai voltar aqui pro nosso send notification, pro teste, porque vai estar falhando. E agora aqui dentro eu vou fazer o seguinte, const notifications repository é igual a new in-memory notifications repository. Já fez a importação aqui em cima. Essa importação que eu não preciso. E agora eu passo aqui, pronto, salvo. E agora para verificar os itens, como eu tinha feito dessa forma aqui, basta eu acessar notifications repository.notifications, que é como se fosse a nossa tabela, né? É os nossos itens aqui, ó. Como a gente deixou isso como uma informação pública, eu consigo acessar diretamente para saber quais dados estão na tabela. E esse to have length, né? Ele vamos ver se os testes estão passando. Cannot find module, né? Então ele não está importando por causa que ele está começando aqui com teste, né? Direto. Isso aqui é um probleminha, digamos assim, porque aqui no tsconfig, a gente falou aqui, ó, a gente setou esse base URL aqui. E aí ele tá passando as importações. Pra resolver isso aqui por enquanto, na próxima aula a gente vai fazer de uma maneira diferente, tá? Mas pra resolver isso aqui por enquanto, ó, eu vou simplesmente usar aqui .. eu tô aqui, .. source /application, né? Então eu vou usar caminhos relativos ao invés de caminho absoluto. Na próxima aula a gente vai mudar um pouquinho isso aqui, tá? Então aqui é deixa eu copiar isso aqui. Test /repositories in-memory. Vai ficar um pouquinho ruim os caminhos aqui, tá? As importações, mas na próxima aula a gente vai corrigir isso aqui criando alguns aliases, né? Pra facilitar essa importação entre arquivos. Show, vamos voltar se os testes estão funcionando. Mas aqui, ó, no spec, a gente pode até melhorar. Eu posso fazer o seguinte, eu posso pegar a notificação retornada do método use case que cria a notificação, e eu posso fazer o seguinte, eu espero que notifications repository.notifications na posição 0, que é a única que a gente vai ter, seja igual à notificação, ou seja, o conteúdo da primeira posição desse array seja a notificação que a gente recém criou. A gente pode ver, ó, que deu tudo certo, né? Então ele já rodou os testes e deu tudo certo. E assim, a gente aprendeu o conceito de banco de dados em memória, que nada mais é do que a gente criar uma simulação do nosso banco de dados em memória, tá? E agora, a gente vai fazer isso, se conectar com os aprendizados da aula anterior. Ou seja, a gente vai agora fazer a nossa aplicação voltar a funcionar. Usar esse caso de uso dentro do controller, fazer isso aqui funcionar de verdade, conectando as pontas. Então, a gente vai começar criando o nosso repositório do Prisma, ou seja, esse repositório que a gente criou aqui in memory, porém agora salvando mesmo no banco de dados. E depois a gente vai conectar isso à camada de infraestrutura, que eu chamo. Que é, na verdade, conectar tudo isso que a gente criou com os arquivos que a gente botou aqui dentro de infra. Controller, todas essas coisas assim. Então falta pouco pra gente finalizar aqui a nossa aplicação. Bora lá. De volta aqui pro código, eu tive que dar aquela saidinha, né? Claro, academia. Mantenhamos fazendo exercícios em 2023 e bebendo muita água. E agora, o que a gente vai fazer? Então, o nosso repositório de notificações, porém conectado ao Prisma. Então, o que eu vou fazer? Aqui dentro da pasta infra, eu vou separar algumas pastinhas. Eu vou criar uma pasta database, uma pasta HTTP, digamos, cada parte da camada de infraestrutura. Então, banco de dados, camada HTTP, que é a comunicação com o mundo externo. E aí, o que eu vou fazer? Esse HTTP module vai para dentro de HTTP. Dentro de HTTP eu vou criar uma pasta chamada controllers. Aqui dentro eu vou jogar o nosso app.controller. O nosso create notification body, eu vou mover ele também para dentro de HTTP. E aí, qual o nome que eu dou para isso, né? Existe um termo chamado DTO, que é basicamente Data Transfer Object. É um pattern utilizado, né? Uma nomenclatura utilizada para referenciar objetos que eles carregam dados, mas que eles não têm comportamento, eles são só carregamento de dados, que é, por exemplo, essa classe aqui, né? Uma classe responsável apenas por carregar o body da requisição, né? Informar como que é o body da requisição para a rota. Então aqui dentro de HTTP eu vou criar DTOs e vou jogar o nosso create notification body. A gente pode ver que aqui, ó, ele começou a dar erro porque quando eu habilitei o modo strict lá do tsconfig, ele habilita uma opção que todas as propriedades da classe elas precisam ser inicializadas. A gente precisa ter um constructor que inicializa cada uma delas. Nesse caso aqui, eu não deveria precisar isso. Então tem uma configuração no TypeScript config que se chama strict property initialization, que eu boto como false, salvo, volto aqui, dou um segundinho. Se ele não refletir, vem aqui dar um Ctrl Shift P, restart TS server.
E pronto. Aí ele restarta o servidor TypeScript e já lê a configuração de novo. No HTTP module, eu vou passar aqui dentro controllers e vou passar o nosso controller, que tá como app.controller. Vou trocar o nome dele para notifications.controller. Aqui em cima eu vou trocar para notifications.controller. Aqui ele já faz direto o acesso com o banco, então isso aqui eu vou tirar. Vou deixar só assim por enquanto. A lista eu vou tirar também. Vou tirar isso aqui, vou tirar isso aqui, isso aqui. Isso aqui não. Isso aqui eu só preciso arrumar o caminho. .dtos/create notification body. Eu não vou mais usar o Prisma Service aqui direto. Então, vou tirar isso aqui também. E aqui no HTTP module, dentro de controllers, eu vou importar o nosso notifications controller. Perfeito. Deixa eu dar uma olhadinha. Aqui tá tudo certo. O nosso Prisma.service, eu vou jogar ele lá pra dentro de database. E aí dentro de database eu vou criar também um database.module.ts. Eu gosto de separar em quanto mais possível, assim, né? Então aqui vai ser só uma classe. Database module. E a gente vai colocar o @module do Nest. E vamos passar aqui pra ele providers. Prisma Service. Aqui eu não preciso colocar o imports. Lá no meu app.module agora eu vou tirar o controller, tirar o provider. E aqui nos imports eu vou passar HTTP module e database module. Então eu separei, né, os módulos em dois, em database e HTTP. E agora dentro de database eu vou criar uma pasta chamada Prisma. Esse Prisma Service eu vou jogar dentro dela. E aí eu tenho que arrumar a importação aqui, ó. Vai ficar Prisma/Service. Por que eu botei uma pasta Prisma? Porque mais pra frente a gente pode trocar de ORM, por exemplo. Trocar de Prisma pra Type ORM ou usar alguma outra, conectar direto com o banco. Então tudo que tá relacionado ao Prisma, eu vou botar dentro da pasta Prisma. E aqui dentro eu vou botar repositories. E aqui eu vou criar o Prisma Notifications Repository, que é basicamente uma classe. Vou exportar ela, né? Prisma Notifications Repository, que implementa o nosso Notifications... Ele não conseguiu importar automaticamente, então... Notification... eu errei o nome. Notifications Repository. Aqui a importação vai ficar com o caminho errado. Então a gente vai arrumar essa importação. .. Applications. Fica um pouquinho grande, como eu falei, a gente vai corrigir isso na próxima aula. E aqui agora, ó, ele tá dando erro porque esse repositório não tá implementando os métodos desse contrato, que é o único método, create. Então eu posso dar um Ctrl ponto aqui em cima, ó, e ele já dá o Implement Interface Notifications Repository. Clico e pronto. Ele já implementa o método create, que precisa ser assíncrono, e aqui dentro eu vou usar o service do Prisma. Para usar o service do Prisma, eu preciso fazer um construtor, né, fazer a inversão de dependência. E aqui eu vou passar, basicamente, private Prisma Service, Prisma Service. Apenas os repositórios da camada do Prisma vão ter acesso ao banco, tá? Isso é importante. E aqui dentro agora eu vou dar um await this.prismaservice. Notification.create data. E aqui eu preciso passar os dados. Então aqui eu tenho o conteúdo, que vem de notification.content.value. Eu tenho a categoria, que vem de notification.category. Eu tenho o recipient ID, que vem de notification.recipient ID. Tenho o read@, que vem de notification.read@. E vou colocar também o created@. Ele é criado no banco também, mas como aqui dentro da notificação a gente está colocando um valor para o created@ como a data atual, quando a gente cria isso, tudo bem, a gente pode setar ele. E aqui está faltando apenas o ID. O ID é uma informação que a gente tem duas estratégias quando a gente trabalha em aplicações assim, né? Geralmente a gente pode gerar o ID pelo banco de dados, ou a gente pode gerar o ID pela nossa aplicação. Por que eu prefiro gerar o ID pela nossa aplicação? Porque, assim, quando a gente gera o ID pela nossa aplicação, mesmo antes de eu persistir uma entidade no banco de dados, eu já sei o ID dela. Ou seja, eu crio o ID no momento que eu crio a entidade. E assim eu já vou ter um ID único para essa entidade. Eu não preciso nem salvar ela no banco ainda. Ou seja, depois eu já posso usar esse ID para algumas operações e deixar para salvar no banco só depois, né? Então isso é legal. Então o que eu vou fazer? Aqui dentro de notification eu vou criar uma propriedade privada, underline ID. Já explico por que eu boto underline na frente. E aqui, ó, no constructor, quando eu vou criar, né, eu faço o seguinte: this.id igual, e eu vou usar um método que vem de dentro do Node, chamado Node, do módulo cripto, né? Random o ID, que ele gera o ID único universal. Por enquanto tá bom dessa forma, tá? Mais pra frente a gente vai mudar um pouquinho aqui. E aqui então, ID. E agora eu preciso criar um getter pro ID. Então public get ID. Return this.id. E aí veja, eu criei ele como underline ID, porque assim eu posso criar um get, um método getter, apenas com ID, né? Se eu tivesse deixado o ID assim, ó, ele daria erro, porque o nome do método não pode ser igual ao nome da propriedade. Mais ou menos o mesmo motivo da gente ter feito com props, né? E aí eu não botei o ID dentro das props, porque mais pra frente, o ID, digamos, ele não é variável. Toda entidade vai ter um ID. Então, mais pra frente, a gente poderia separar isso aqui numa classe chamada, sei lá, base entity. E aí só estender base entity em todas as entidades. Aí todas já tem o ID, todas já tem o getter. Então, só uma forma aí da gente já preparar pro futuro. E aí aqui, então, dou um ID, notification.id. E pronto, o nosso repositório do Prisma tá finalizado. Aqui, deixa eu arrumar a importação aqui em cima também. Não sei se daria erro, mas tudo bem.
E aqui agora, o que a gente vai fazer, tá? Lá no nosso controller agora, eu vou, ao invés de usar o service do Prisma aqui diretamente, eu vou criar um constructor e vou injetar aqui dentro o nosso caso de uso. Então, private send notification, send notification. E aqui dentro, eu vou dar um const igual await this.send notification.execute. E aqui a gente vai basicamente passar os campos content e category. E aqui eu vou recuperar a notificação e vou devolver, né? É a resposta da rota HTTP, vai ser responder com a notificação. Agora, se a gente tentar rodar a aplicação, vai dar uns bugzinhos, tá? Primeiro por quê? Aqui no controller eu tô tentando injetar esse send notification. Só que para que esse use case aqui ele seja injetável, eu sou obrigado a colocar o decorator do Nest injectable aqui dentro dele. E isso aqui eu acho uma das coisas ruins do Nest, tá? Sendo bem sincero. Eu não sou obrigado a fazer dessa forma, eu só tô fazendo para que a gente use mais funcionalidades do Nest. Mas eu particularmente não sou adepto a isso, porque a gente tá misturando coisa que é de framework do Nest dentro de um código que antes não tinha sujeira nenhuma, ou seja, ele não era acoplado a nenhum framework. A gente poderia pegar esse código e jogar em qualquer outra aplicação e ele ia funcionar, concorda comigo? E agora não, agora ele tá acoplado de certa forma com o Nest, com o framework. Então isso aqui é um pouco ruim, de certa forma, mas pra gente aqui vai ser mais produtivo do que a gente não usar injeção de dependência e ter que fazer a instância, digamos, instanciar o send notification na mão. Mas dá também, tá? O ponto é só a gente entender até que ponto a gente tá disposto a abrir mão de produtividade para evitar acoplamento e até que ponto não. São decisões que você vai ter durante o desenvolvimento do software, normalmente. E agora, aqui dentro do nosso HTTP module, para a gente conseguir usar o send notification dentro do nosso controller, eu preciso colocar ele como um provider. Senão a gente não consegue fazer injeção de dependência de coisas que não estejam aqui dentro dos providers. Então aqui eu vou botar o nosso send notification. Beleza? Vamos ver se os testes estão passando ainda. Então, deixa eu tentar rodar a aplicação. Provavelmente vai dar erro, tá? Já adiantando. Não esperem. E aqui ele deu erro por quê? Aqui, ó, no nosso database module, faltou a gente expor o nosso repositório. Então aqui em providers, eu vou fazer o seguinte, passar um objeto aqui, provide notifications repository. Estou basicamente falando que toda vez que uma classe precisar do notifications repository, eu vou devolver para ela a classe Prisma Notifications Repository. E agora, vamos ver aqui. Ainda está dando erro. Por quê? Porque se a gente for ver, lá no HTTP module, aqui dentro, tenta fazer o fluxo comigo, olha só. O HTTP module, ele tem um provider chamado send notification. O send notification está precisando do notifications repository. Só que em nenhum momento aqui, ó, eu tenho o notifications repository informado dentro desse módulo, do módulo HTTP. Então, das duas, uma. Ou eu venho aqui no database module, copio isso aqui e coloco também no HTTP module, ou eu importo o database module dentro do HTTP module. E não é um problema eu importar o database module tanto no HTTP module quanto no app module, tá? Não é um problema. O Nest não vai teimar com isso, não. Voltando aqui, ainda tem um erro. Por quê? Porque mesmo que eu importe um módulo dentro do Nest, ou seja, o HTTP module está importando o database module, não é automaticamente que todos os providers desse módulo aqui ficam disponíveis para os módulos que importarem ele. A gente precisa declarar uma propriedade aqui chamada exports para falar quais providers que a gente tem aqui dentro que devem, digamos, ser compartilhados com todos os módulos que importarem esse módulo aqui. E aqui a gente vai falar, olha, o único provider que eu tenho é o notifications repository, tá? Eu preciso botar só o nome do provider, não preciso botar a classe. Salvo, voltamos, e agora a aplicação está funcionando. Vamos testar agora para ver se a aplicação está totalmente funcional. Eu vou abrir aqui o Prisma Studio. A gente tem 4 notificações, eu vou apagar todas elas para não atrapalhar aqui nos testes. Eu vou abrir o Insomnia, que a gente estava usando para testar as nossas rotas aqui dentro da aplicação. E vou criar a notificação, simples assim, não send, beleza? Deu erro porque o conteúdo, então nova notificação de teste, categoria teste, não send. E deu erro, vamos dar uma olhadinha, qual que foi o erro. Cannot read properties of undefined reading notification at Prisma Notifications Repository.create. Tá, vamos dar uma olhada aqui. Prisma Service, Repositories, Prisma Notification. Se para ele não tá conseguindo ler, provavelmente ele não conseguiu injetar o Prisma Service aqui dentro. Isso porque aqui no nosso repositório, a gente precisa passar o injectable. Senão, ele não consegue fazer a injeção de dependências de forma automática. Salvo aqui agora, voltamos e vamos testar novamente. Send, show, já criou a notificação. A gente pode ver que ele retornou de uma maneira um pouco estranha. A gente vai corrigir isso aqui na aula de amanhã, tá? Mas, se eu venho aqui no banco de dados, a notificação já foi criada, tudo certinho. Então, agora, os nossos testes estão rodando. A gente pode ver os nossos testes. Eles não dependem do banco de dados, ou seja, a gente está testando a aplicação com um banco de dados em memória, ou seja, um banco de dados fake. Isso é um pattern bem legal para a gente fazer testes unitários mais rápidos e que não dependam de banco de dados. E agora é aquele ponto. Se você percebeu já como isso tornou mais fácil testar a aplicação, show. Se você não percebeu, basta você pensar no caminho contrário.
E se você não tivesse esse In-Memory Notifications Repository? O que você faria para, aqui dentro do nosso caso de uso, do teste do nosso caso de uso, conseguir criar realmente uma notificação para ver se o fluxo aqui de criação da notificação, né, o caso de uso, está funcionando? Sendo que o caso de uso, se ele não tivesse esse banco de dados em memória, ele estaria usando o banco de dados real. Você subiria um banco de dados real? Você, com o banco de dados real, o que você faria? Você apagaria os dados toda vez que você rodar os testes e tudo mais? Quando a gente fala de testes unitários, a gente não pode depender que a nossa aplicação tenha o banco de dados rodando para rodar testes unitários. Testes end-to-end, né, ponta a ponta, beleza. Aí sim, a gente vai ter o banco online, mas a gente não vai ter testes tão específicos, porque... Imagina, testes quando a gente faz com banco de dados, que são testes que a gente faz, os testes famosos end-to-end, né? Eles são testes pesados, eles demoram, às vezes, um teste às vezes demora 2 segundos pra executar, pode ser, sabe? Então imagina, daqui a pouco a tua aplicação tem 3 mil testes, tu vai aguardar 6 mil segundos pra rodar toda a suite de testes end-to-end? Não, por isso que a gente cria esses fake databases, né, os in-memory, ou utiliza Mox, tá? Algumas linguagens, algumas pessoas preferem usar Mox, pra criar testes rápidos, que executam em milissegundos pra gente conseguir testar nossa aplicação rápido e deixar o end-to-end mais enxuto pra ter menos testes end-to-end que batem no banco, né? E aqui uma das coisas legais do Nest, pra gente finalizar com chave de ouro, é que ele vem com um script aqui chamado test-cov. E aí vamos rodar juntos aqui pra gente ver o que é esse test-cov aqui que eu quero te mostrar. O test-cov, basicamente, ele gera um Converge Report, que é basicamente um relatório de cobertura de testes, tá? Ele vai criar aqui uma pastinha Converge, a gente pode abrir ela aqui no Explorar, e abrir esse arquivo index, e olha só. Ele abre pra gente, basicamente, uma estrutura da nossa aplicação com todos os arquivos e linhas que foram testadas ou não. A gente pode ver que, por exemplo, os nossos casos de uso, eles foram totalmente testados pelos nossos testes unitários. A parte de infra, não, tá? Porque a gente não vai testar ela com testes unitários, só com teste end-to-end. Então, por isso que é normal isso aqui ficar tudo vermelho. Só que aqui em entidades, a gente pode ver que, por exemplo, a entidade de notificação, faltou a gente ter testes que executam esses métodos de getters e setters pra ver se eles estão funcionais. Mas eles não têm regra de negócio nenhuma, então não necessariamente eu tenho teste, né? Um grande mito, digamos assim, é você achar que você é obrigado a ter um coverage de 100% do seu código por testes, mas não é verdade, na verdade. O coverage report ele é muito mais pra você olhar e, putz, cara, eu esqueci alguma coisa, algo que eu não tinha, então eu vou lá e crio o teste. Ele não é pra você olhar e ficar obcecado, meu Deus, todas as linhas precisam ficar verdinhas, tá? Isso é algo importante quando você tá criando uma aplicação. E é isso, a gente terminou o nosso código por hoje, e amanhã tem muito mais, a gente ainda vai finalizar todos os casos de uso aqui da aplicação, tem bastante coisa ainda pra gente terminar nesse app, mas tá ficando muito massa. Deve, antes da gente encerrar o dia de hoje, assim, eu quero compartilhar uma dica que me ajudou muito na carreira e que pode ser muito valiosa pra você nessa etapa de especialização, o foco e a prática. E calma, eu sei que um dos maiores desafios de quem é dev é conseguir dar conta de estar atualizado sobre tudo e, ainda mais do que isso, decidir no que você vai focar, o que você vai estudar, o que realmente faz diferença na sua carreira. E é louco porque todos os dias, literalmente, surgem novas ferramentas. E se você pesquisa na internet, tem uma enxurrada de conteúdo. É vídeo no YouTube, cada pessoa que você conversa te dá uma dica diferente do que tá em alta e do que você deve fazer. Você assina 40 newsletter, você abre o Twitter, parece que você tá atrás de todas as novidades. E a gente sabe quanto que o excesso de informação, ele pode causar uma sensação de travar, né? Ele mais atrapalha do que ajuda. E é por isso que o nosso propósito aqui na Rocket é justamente facilitar, asfaltar o caminho para você conseguir acelerar com uma única direção. Porque em programação não tem atalho, isso é uma parada que a gente sempre fala aqui na Rocket. Mas definitivamente é possível você levar mais ou menos tempo para atingir os seus objetivos. Eu tenho certeza que você já percebeu isso. Tem pessoas que você olha na comunidade que conseguiram atingir objetivos que você almeja, quem sabe, em menos tempo até. Dependendo das voltas que você dá e dos caminhos que você escolhe. O Ignite Lab é um exemplo disso. Em apenas 2 aulas, a gente conseguiu se aprofundar em diversas boas práticas, princípios, ferramentas, tecnologias, patterns, sem precisar ficar se desgastando tanto em várias alternativas. E o segredo é justamente esse: concentrar os seus esforços e a sua energia nas tecnologias, nos aprendizados certos e naquilo que vai te trazer resultado. Mas como sempre a gente falou por aqui, na programação o aprendizado é contínuo e nunca podemos parar de aprender. Então, na última aula, que acontece amanhã, a gente vai finalizar finalmente a nossa aplicação, conectando todas as pontas, criando os últimos casos de uso da nossa aplicação, os últimos testes. A gente vai aprender muita coisa amanhã. Bora codar.